Estamos de volta e agora estou aqui na Clínica Veterinária Itapema, ao lado da doutora Valéria Raquel, e hoje nós vamos falar das principais doenças do trato urinário dos gatos. Não é isso, doutora? Tudo bem? Tudo bem, sim. Hoje vamos falar de doenças muito comuns que acometem os gatos. Isso mesmo, é bem rotineiro aqui na clínica, né? Doutora, começa explicando pra gente, então, quais são as principais doenças que acometem os felinos? Bom, normalmente, né, quando eles vêm aqui na clínica, a principal queixa do dono seria uma dificuldade para urinar, né? Então eles urinam em locais diferentes, que eles não têm um hábito. A urina às vezes tem presença de sangue, eles ficam fazendo força e não sai nada, né? Então seria a principal queixa do dono. E isso aí pode ser de causa infecciosa ou não, o que é mais comum, que não tem um agente microbiano ali, né? E podendo levar até uma obstrução da uretra. Entendi. E doutora, o que causa essa obstrução da uretra dos gatos que a gente escuta falar tanto? Bom, na maioria das vezes seria a formação de sedimento dentro da bexiga. E esse sedimento, principalmente em macho, né, pela uretra, pelo terço final da uretra dele ser mais estreitinha, ali começa a acumular esse sedimento, né? Ou esse sedimento ele se juntou ali na bexiga e quando ele vai ser eliminado ele fica ali preso, né? Então aí ocorre essa obstrução. Às vezes são plugs de proteína, né? Por coágulos ou por algum outro, né, outra substância. E aí por isso que pode causar obstrução. Entendi. E doutora, quais são os sintomas? Você falou alguns, né? Às vezes não fazer o xixi no lugar certo, o gato sente dor. Quais são os sintomas que ele apresenta? Sim, além disso, né, eles sentem dor, eles fazem força, alguns se gemem. Semana passada, né, no nosso último caso, ele estava gritando. Até mesmo deitado, ele gritava e a dona ficou muito preocupada. E ela já estava preocupada, né? Mas isso era muito recorrente na casa dela, com esse gato, né? Aí ela entrava com ração, melhorava, e chegou uma hora que ela viu que estava muito sério e acabou trazendo, né? Então a dor é muito frequente. Inclusive, o que acontecia? Porque ele deitado, ele mesmo assim, ele fazia força para urinar. E quando ele contraía, já estava tão ruimzinho, mesmo assim, deitadinho, ele contraía a bexiga e sentia muita dor, né? Oh, meu Deus, tadinho. Nossa, imagina, né? Com certeza. Tentar fazer xixi e não sair, né, doutora? Não conseguir. E qual que seria o tratamento para esse tipo de doença, né, do trato urinário? Primeiro a gente conseguir saber qual é o motivo, né? E o que é mais comum mesmo é o manejo que é feito com o gato, né? Eu percebo, assim, o que tem que ser feito. O gato, ele precisa de um local limpo para poder urinar. Então, a gente precisa colocar mais caixinhas com areia pela casa, né? E o que eu percebo bastante é que as pessoas falam: ah, mas ele vai na pia, ele faz xixi na pia, ele é limpinho. Ele não é limpinho. Não é isso, é porque a caixa dele está suja. Então, às vezes, ele também, mas ele não gosta da caixa, ele gosta de fazer no ralo do banheiro. Não é verdade. Gato gosta de areia, gosta de cavar. Se ele não está conseguindo fazer isso porque ele não quer usar uma caixa de areia que está suja, né? E você não percebe, né? Então, precisa arrumar esse manejo. Então, ele fica o quê? Ele fica segurando a urina. Para urinar, então a bexiga dele com aquela urina ali por muito tempo começa a criar sedimento, né? E esses sedimentos é que vão causar problemas futuros, né? E também fazer com que o gato beba mais água, né? Então a ingestão de água ali é fundamental. E uma outra coisa também que influencia bastante é locais com muito gatos, né? Então às vezes você eu vou pegar o outro gatinho porque meu gatinho está muito triste, né? Muito sozinho, dorme o dia inteiro, né? E na realidade, só que esse gato que você pegou pode ser um gato que não combine com a personalidade dele. E aí vai ser um estresse. E o estresse é um dos principais também motivos de obstrução. É louco isso, né? Porque a gente acha que só as pessoas ficam estressadas, né?
e tem essa cistite. Isso aí é comum em gente, né? Mas o gato, em relação a isso, parece muito com o ser humano, né? Por estresse, ele acaba tendo esses problemas urinários. Você percebe no comportamento do gato, ele fica com um comportamento diferente, né? Em relação à urina e tudo, e aí pode levar a esse problema seríssimo. Entendi. Doutora, às vezes até quando muda de ambiente, né? A pessoa teve que sair de uma casa e ir para um apartamento, o gato, ele sente muito isso, né? E acaba tendo esse tipo de problema também. Também, qualquer coisa que você... Qualquer mudança, né? Tem gato que é muito sensível. Claro que isso também tem a ver com, às vezes, a anatomia, às vezes a predisposição, né? Porque não são todos os gatos que têm isso, né? Mas, às vezes, você muda de móvel, né? Você... começa a morar uma outra pessoa na tua casa e você, mas o meu gato é tão calminho, ele nem não é assim, mas ele demonstra que ele é calmo, mas ele está estressado. Com certeza. E outra coisa também que você falou, doutora, quem tem muitos gatos em casa, às vezes não tem 5, 6 gatos em casa, não consegue perceber que um deles não está fazendo xixi, que um deles está com dor, porque tem muito gato, a caixinha de areia está sempre cheia, não consegue visualizar que tem um ali que está com problema também, né? Isso, sim. Tem que ser um dono que... Atento, né? Atento. Normalmente, dono de gato é diferente do dono de cachorro. Os donos de gato são bem atentos. Eles conseguem vir com detalhes. Quando você pergunta, ele vem com detalhes que o dono do cachorro não percebe, sabe? Mas se a pessoa tem muitos gatos, fica difícil dela ver todos eles, né? E outra coisa é que os gatos, eles formam clãs, né? Então, se você tem esse gato que eu comentei da semana passada, ele convive com mais 15 gatos. Nossa Senhora! Dentro de casa. Então, o que acontece? Esses gatos, eles não significa que eles são companheiros, né? Esses gatos, eles formam clãs, sabe? Eles formam panelinhas dentro de casa. Colônias, né? Isso, e aí a panelinha aquele gato não vai com a cara daquele outro, né? Então, aquele grupo é rival várias gangues, né? Então, isso é bem preocupante, então tem que tomar bastante cuidado, né? Às vezes a gente quer adotar e vou pegar aquele gatinho da rua, levar para casa e tal. E aí você vai, quando você vê, você está cheio de gato em casa, os gatos tendo problemas sérios, né? E você vai fazer o quê? Né? Então, aí você vai ter que resolver de várias formas, tá, gente? Tem jeito de ajudar. Aí a gente grava um outro programa falando sobre esse assunto, como resolver as colônias dos gatos. Mas voltando para o trato urinário, quais são os exames que são feitos para detectar esse tipo de doença nos gatinhos? O que é mais comum, a gente sempre pede radiografia e ultrassonografia, porque tem alguns gatos que já formaram cálculos grandes que não vão sair. Então, a gente não tem como entrar com a ração, desobstruir, deixar uma sonda, né? Para a bexiga voltar ao tamanho normal por um tempinho para poder voltar a contrair normalmente. Então, tem que fazer cirurgia. Pois é, então o ultrassom ele também ajudaria para ver se tem outros problemas em outros órgãos, né? Porque a gente tem tido muito problema, uma doença, uma síndrome, né? Que a síndrome de Pandora está muito comum. Seria um caso de 60% dos gatos que chegam aqui com problema urinário seria da síndrome. Então, tem outros órgãos ali com problema. Então, o ultrassom ia identificar bastante. Já o raio-x iria mostrar se tem cálculos, os cálculos são grandes ou não. Mas aí, por conta do custo, né? Então, às vezes, a gente já parte logo para o ultrassom, né? Entendi. E o exame de urina, a doutora, tem que fazer também? O exame de urina, ele é interessante para a gente saber se tem algum agente, né? Infecção, para a gente poder entrar com antibiótico ou não, né? Então, seria interessante também. Só que, normalmente, a gente faz por cistocentese. O que é isso? A gente pega uma agulha, né? E aspira a urina através da pele, né? Então, a gente sabe onde é que está a bexiga, vai direto e funciona, né? E seria interessante fazer isso guiado por ultrassom. Porque quando a bexiga está muito distendida, você pode causar uma ruptura da bexiga.
E se você está ali também com ultrassom, guiado por ultrassom, você vai certinho. Se acontecer algum acidente, você já sabe que vai, né, que você vai ter que entrar na cirurgia, né? Mas é importante saber falar que quando um gato está obstruído, que a bexiga está muito tensa, se possível, é bom mesmo fazer a cistocentese para poder aliviar, para você poder depois fazer os outros procedimentos, que seria de passar a sonda, né, uretral. Entendi, para conseguir expelir essa urina que está aí travada na bexiga, falando de uma forma mais fácil, é isso? Isso mesmo, porque senão ele vai a óbito, né? Porque o rim já está sofrendo, ele já entrou em insuficiência renal aguda, né? E outras coisas mais, né? Intoxicação e tudo mais. Ou seja, pode ficar muito grave. Então, fique de olho no seu gatinho, né? Se ele não estiver fazendo xixi, corre para fazer algum procedimento, né? Antes que aconteça o pior com o seu gato. E, doutora, é importante a gente falar também que para não ter esse tipo, né, de obstrução, de problema urinário, é importante ter uma dieta direitinha, beber bastante água, né? Incentivar o gato a beber água, não é isso? Isso sim, né? Então a gente incentiva o gato a beber água de que forma? Colocando potes de água grandes, tá? Gato não gosta de comer e beber água, né? Nos potinhos pequenininhos, então coloca os potes de borda com água até a borda, né? Bem cheio, porque ele não gosta de colocar a cabecinha dentro de nada, ele gosta de beber água e ficar olhando, né? E em vários lugares. Então, às vezes o gato ele está dormindo muito no quarto, então coloca no quarto também, porque quando ele abre os olhos, está com sede, ele vê que a aguinha está ali no chão, ele vai descer para beber. Se estiver em outro local, ele vai preferir dormir do que beber água, né? Ele vai demorar mais para beber água. Isso é muito importante. Eles também gostam de água corrente, então colocar fonte, né? Também é interessante. Mas meu gato gosta muito de tomar água da torneira. Legal, mas você não vai estar lá o tempo inteiro abrindo a torneira para ele. Então você coloca uma fonte, mas às vezes ele vai muito para a torneira porque o pote de água que está no chão é desse tamanho. É pequenininho. Ele não gosta de enfiar a cabeça dentro, né? Justamente. Então espalha esses potes de água e bota. E se puder, né, coloca uma fonte também com água correndo ali, né? E no caso das caixinhas de areia, lembrando que sempre seria uma caixinha para cada gato, mais uma. Então, se você tem 3 gatos, seriam 3 caixinhas de areia, mais uma, seriam 4, né? E assim por diante. Se você está com muito gato em casa, aí você sente e chora. É um monte de caixinha espalhada pela casa inteira. Pois é, né? Mas difícil ter esse espaço todo, né? Por isso que é interessante você adotar um gato, você já tenta, quando você pegar um gato, você já tenta... como é que se fala? Colocar ele para adoção, tá? Para você não ficar com muito gato em casa, você tem que colocar apenas o que você pode, né? Cuidar, né? Isso é muito importante. E doutora, com relação à alimentação do gato, o que pode ser oferecido na dieta? Verdade, você falou da alimentação, desculpa. Bom, a alimentação do gato é importante. Se você, desde pequenininho, quando você adota o gatinho, quando ele é filhote, começar a dar alimentação úmida também. Porque se você já entra somente com alimentação seca, ele vai comer alimentação seca durante toda a vida dele, né? Porque eles gostam muito da textura. A textura do alimento é muito importante para o gato, diferente do cachorro. Então, seria interessante sempre uma ração de boa qualidade. O que seria uma ração de boa qualidade? Normalmente, as rações mais caras são de boa qualidade, infelizmente, né? Mas o mais fácil. É necessário, né, doutora? Você investe numa ração boa e não vai ter que dar remédio e gastar dinheiro com outras coisas, não é isso? Com certeza, apesar que não adianta dar só a ração boa se não melhorar todo o ambiente que eu comentei, né? Então, a ração é muito importante, né? Evitar essas rações muito baratas, porque isso aí pode precipitar o cálculo, formar o cálculo mesmo ele bebendo muita água, né? Ultimamente, as rações hoje em dia, elas são são melhores do que há 30 anos atrás. Antes, por causa da ração, o gato ficava obstruído. Hoje em dia, não é mais por conta disso, né? Hoje em dia a fórmula mudou para melhor, né? Isso, mudou para melhor, ainda bem, né? Mas a alimentação, então, em relação a... Se o gato ele começa a comer ração úmida,
A ração úmida, ela evita a formação de cálculo porque ele começa a beber indiretamente mais líquido, né? Pela ração. Entendi, olha só, dicas valiosas. Você que tem gato, né? Tome conta do ambiente e também da alimentação do seu felino. Doutora, muito obrigada mais uma vez por estar aqui, né, esclarecendo, tirando todas essas dúvidas. A gente já falou, né, de gato e é sempre importante a gente bater nessa tecla porque ainda tem muitos casos e você vê, né, no dia a dia que às vezes é um pouco de falta de cuidado, né, de conhecimento do dono. O que eu vejo é falta de conhecimento mesmo, né? Porque o dono, ele é muito preocupado, né? Dono de gato é bem preocupado, né? Mas às vezes por uma falta de informação, né? Pelo excesso de gatinho em casa, por excesso de amor, acaba que dá uma... Mas aí quando a gente começa a orientar, e aí coloca tudo direitinho. Né? Direitinho. Então tá ótimo, perfeito. Doutora, muito obrigada. Quem quiser vir aqui tirar alguma dúvida, esclarecer, desobstruir um gato aí que não tá fazendo xixi, qual que é o endereço? É Avenida Oswaldo Cruz, 1396. E o telefone? 3342-7517. Isso mesmo. E para quem quiser acompanhar também nas redes sociais da clínica, tá aparecendo aqui embaixo. Doutora, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, viu?